Boa noite, adolescentes! Estou muito feliz com todos vocês que estudaram uma lição durante toda essa semana, sem faltar, sem deixar meio caminho, respondeu tudo, entendeu tudo. Cara, isso é muito bom, por causa que essa lição fala de umas coisas que a gente tem que ter como na nossa vida, como se fosse o oxigênio, que é a oração. A gente tem que praticar a oração, mesma coisa que se fosse um oxigênio, no nosso subconsciente. Mesma coisa que se o nosso cérebro já tivesse aprendido a orar. Assim como Jesus orava sempre, todas as vezes, todos os momentos, a gente tem que aprender a ser como ele. A lição dessa semana conta a história de um milagre. Um milagre que tem um nome chamado Samuel. A sua mãe, Ana, era estéril. Vocês sabem o que é estéril, né, adolescentes? É uma mulher, uma mãe... Não, uma mulher, né? Uma mãe que não tem filho. Uma mulher que não pode ter filhos, ou seja, que é estéril, que ela não engravida. E a Ana era assim. E Eucana, que é pai de Samuel, tinha duas mulheres, Penina e Ana. Ana era estéril e Penina era muito fértil. Tinha dado muitos filhos a Eucana e por isso jogava na cara de Ana que Deus não gostava dela, ela não era abençoada, zombando assim, sabe, dela, fazendo bullying com Ana. E uma festa que teve em Siló, Ana ficou muito triste, com a alma muito abatida, porque Penina enchia muito o saco dela. E quando Ana foi ao templo, já há dias sem comer, sem beber nada, ela foi e se abriu ao Senhor em oração e clamou a Deus por um filho. E esse filho veio e foi grandemente abençoado, que até hoje muitas pessoas conhecem a história de Samuel. E claro, a de sua mãe, que foi uma mulher exemplo até hoje para todas essas mães. Mas tá, sabe qual foi o fator fundamental para essa história? Foi Ana. Ana abriu o seu coração a Deus de tal modo que Deus lhe concedeu um filho. E tem mais. Se você quiser ler lá em 1 Samuel 1:20, você vai ver que logo após Ana ter entregado seu filho a Deus, ela foi abençoada ricamente por Deus e não era mais estéril, se tornou mais fértil que Penina e teve mais 5 filhos. Ou seja, isso era uma bênção para ela. E Eucana já amava muito, Ana amou muito mais. E então, a gente tem como aprendizado essa semana que o poder da oração, como eu acredito, espero que você também, é algo muito forte. E a oração é algo insubstituível. Sabe? Às vezes Deus não pode responder a gente do jeito que a gente espera. Tipo, Ele não pode dar um sim. Exemplo, eu tenho 14 anos e vou falar, Deus, me deu uma moto. Cara, eu não tenho idade nem para tirar carteira. Para que Deus iria me dar uma moto? Deus, Ele pensa além do que a gente pensa, ou seja, ele pensa nas consequências das coisas. Ou seja, ele não vai dar uma moto para mim sair por aí andando na rua batendo em qualquer poste. E do mesmo modo, às vezes a gente deve pedir a Deus uma coisa meio que impossível naquele momento. E Deus, ele dá uma resposta, um sim ou não, ou espere um pouco. No meu caso da moto, Deus ia fazer eu esperar um pouco, até chegar à idade certa, para eu fazer a coisa certa. E no caso de Ana, Deus disse sim, porque Ana podia já ter seu filho e estava com o coração totalmente entregue a Deus. Mas sabe, Deus não é uma pessoa má, e Ele atende todos os nossos pedidos. Mesmo que Ele diga não, Ele não vai nos dar pequenas bênçãos para servir de almofadinhas para nós e para o nosso ego também, porque senão a gente ia ficar muito chateado. Mas essa lição dessa semana nos ajudou a entender que o amor do nosso Deus é inabalável, é incomparável, e Ele está disposto a sempre nos ajudar. Por isso, um desafio que eu tenho para você é: pratique mais a oração, porque a nossa oração não muda Deus, mas muda quem ora.